e ouvir a instrução da palavra por meio da nossa devocional. E para isso eu peço que você abra a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos ler juntos, meus irmãos? A uma só voz? Leamos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Pai Santo, nosso Deus, nos instrui, Senhor, e dá a Tua bênção nesse momento que temos diante da Tua palavra, também em momentos posteriores, onde em nossas salas receberemos do ensino da palavra do Senhor, palavra eterna, poderosa, eficaz, que nos sustenta em Cristo Jesus, nos transforma, nos aviva. Abençoa-nos, ó Pai, ensina-nos a respeito do Teu caráter, do caráter do Teu Santo Filho Jesus, para que assim o busquemos como filhos Teus, renascidos em Cristo, como discípulos do Senhor Jesus. Assim nós oramos, no nome do nosso Redentor, Cristo Jesus. Amém. Quando a palavra de Deus fala de paz, meus irmãos, ela faz isso pelo menos em dois sentidos práticos. O primeiro deles é a paz entre Deus e o homem, e aquilo que foi a atitude de Deus para conosco, aquilo que foi estabelecido pela atitude poderosa e transformadora do Senhor, especialmente a partir da obra de Cristo na cruz. O segundo sentido prático em que essa palavra é apresentada na Escritura é o sentido que nos faz pensar na paz entre homem e homem, ou seja, entre as pessoas, o que deve se estabelecer pela atitude dos homens, pela atitude humana diante do chamado de Deus. Então, de um lado, nós temos essa palavra falando bastante da obra de Deus para conosco, que estabeleceu a paz por meio da obra de Cristo, nos fazendo então salvos e filhos de Deus. Por outro lado, a partir disso nós somos ensinados a, nos nossos relacionamentos, também estabelecer a paz que Deus nos dá. Esse versículo que lemos, meus irmãos, está inserido num pequeno trecho aqui da carta de Paulo aos Colossenses, que foca em falar mais desse segundo sentido do que significa paz na prática, a paz entre os homens, entre as pessoas. Veja comigo, lendo a partir do versículo 12 até o versículo 15, que é o verso que nós colocamos o nosso foco sobre ele. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ou seja, estamos falando de qual paz aqui? Da paz que deve ser estabelecida entre nós, da paz que deve ser estabelecida entre as pessoas, entre homem e homem. O texto fala sobre relacionamento humano, sobre o relacionamento entre as pessoas.
E paz, em essência, meus irmãos, é o oposto de conflito. E é claro que isso é impossível que não aconteça, os conflitos entre pessoas regeneradas em Cristo Jesus. Mesmo entre pessoas que fazem parte do povo de Deus e que estão debaixo da graça de Deus, os conflitos ainda existem, permanecem, as dificuldades relacionais permanecem. Nós, meus irmãos, somos pessoas complicadas. E em muitos momentos, por conta disso, mesmo no ambiente da comunidade da fé e da graça de Deus, os conflitos são reais. Portanto, é nesse contexto em que a palavra de Paulo vem para que nós não vivamos a situação em que os conflitos permaneçam. Embora seja impossível de evitá-los, é possível de deixar que eles permaneçam, causando prejuízos profundos contra o princípio de que nós somos corpo de Cristo. Então, meus irmãos, é nesse contexto em que a palavra de Deus nos instrui, nos dando uma ordem com as seguintes expressões: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É uma ordem bem clara a partir da primeira palavra, seja. Ou seja, nós não estamos falando de um mero conselho, mas estamos falando de uma ordem para aqueles que receberam a paz de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E pensando nessa expressão, aqui contida na nossa tradução, árbitro, nós podemos elaborar a seguinte ilustração. Imagine, de fato, um árbitro de futebol, que, conforme as regras que ele sabe que são as quais devem ser prezadas no momento de competição, esse árbitro vai dar sinais, ele vai interromper o jogo para dizer que alguma coisa errada aconteceu e para dizer que isso precisa ser corrigido. Imagine um árbitro assim no seu coração, que tem uma regra superior a respeito dos relacionamentos humanos: paz. E quando alguma coisa de errada acontece no ambiente do relacionamento pessoal a respeito disso, esse árbitro apita dentro do seu coração e diz assim: alguma coisa de errado aconteceu, e te leva a corrigir esse erro. É isso que o texto está nos dizendo. Seja a paz do Senhor Jesus o árbitro no seu coração, aquilo que define o que é certo e o que é errado, aquilo que define as suas atitudes posteriores, aquilo que te ensina, aquilo que te corrige, aquilo que repara, aquilo que mostra o caminho correto a respeito das relações humanas. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Continuação do texto: a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A qual, ou seja, pela qual, por essa paz, meus irmãos, nós fomos chamados num só corpo, como irmãos de uma só família, como membros que constituem um só corpo e que, portanto, foram estabelecidos assim e que, uma vez tendo sido estabelecidos assim, portanto, devem preservar esse vínculo da paz que nos uniu em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos uniu como irmãos em Cristo, não, meus irmãos, deixando a paz de fora. Pelo contrário, Ele nos mostra que a partir da sua obra, a paz passa a ser um elemento essencial naquilo que nos faz irmãos em Cristo Jesus. Porque nós temos a mesma fé, temos o mesmo Salvador, dispomos da mesma palavra do Senhor, estamos sendo levados para o mesmo lugar, temos a mesma graça e misericórdia renovada sobre nós. Portanto, meus irmãos, é claro que isso tudo vai nos encaminhar para uma vida não de conflitos, mas de paz. Essa paz também é parte do que nós podemos considerar como responsável pelo nosso corpo de Cristo, pelo fato de sermos corpo de Cristo, um só corpo de Cristo.
Ou seja, meus irmãos, quando há conflito nas relações pessoais, a promoção da paz, especialmente no contexto da comunidade de fé, não significa só a cessação de um conflito. Da seguinte maneira, houve um conflito entre pessoas, esse conflito deixa de existir, mas não necessariamente essas pessoas estão reconciliadas. Não significa somente um cessar de um conflito, mas a junção entre partes conflitantes, ou seja, significa reconciliação. A paz estabelecida mediante o conflito significa reconciliação. Não é, meus irmãos, como dois países que, estando em guerra, fazem cessar essa guerra, mas continuam como dois países separados, cada um no seu canto, sem relação nenhuma, inclusive para não suscitar novamente as rusgas do passado. Mas tem mais a ver com um país que talvez tenha sido dividido por algum momento, mas voltou a ser o mesmo. Isso nos faz lembrar, por exemplo, da Alemanha na época do Muro de Berlim. Veja bem, aquele país, em determinado momento, vivia um conflito, uma divisão. Era a Alemanha de um lado, o muro, a Alemanha de outro. Uma divisão entre um só povo. Quando o muro caiu, meus irmãos, tudo voltou a ser Alemanha. A mesma Alemanha, o mesmo país, o mesmo povo. No contexto da paz pela qual o Senhor está nos chamando a viver, o cessar da paz, meus irmãos, significa reconciliação. Significa nós exaltarmos o fato de que somos um só corpo e fomos chamados, inclusive por meio da paz, a isso. E preservarmos o vínculo que há entre nós em Cristo Jesus. E por isso, inclusive, devemos ser agradecidos, segundo o texto. É motivo de grande gratidão, meus irmãos, o fato de nós termos este vínculo de paz que nos une em Cristo Jesus. Nós precisamos disso para vivermos em plenitude diante do Senhor. Nós jamais viveríamos em plenitude de alegria diante de Deus sem pessoas ao nosso redor. Por isso, Deus nos mostra que o fato de nós sermos um corpo é motivo de grande gratidão. É motivo de nós nos alegrarmos diante do Senhor e reconhecermos que nós precisamos uns dos outros. E nós temos uns aos outros em Cristo Jesus. Agora, o mais importante de tudo, meus irmãos, e eu me encaminho para o final, está num detalhe do começo do verso. Essa paz que deve ser o árbitro do nosso coração, essa paz pela qual nós somos chamados num só corpo e devemos ser agradecidos por isso, essa paz é a paz de Cristo. É a paz de Cristo. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, que aquela paz que Deus estabelece conosco a partir da obra de Cristo deve fazer surgir essa outra paz entre homem e homem nos relacionamentos humanos. Uma decorre da outra. E, portanto, as características dessa segunda, que é a paz entre nós, devem ser emprestadas das características da paz entre Deus e os homens. É por causa da obra de Cristo que nós devemos obedecer esse texto, por conta do que ele fez conosco. E Paulo, na própria carta aos Colossenses, já deixa isso muito claro em vários momentos, como por exemplo quando diz: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ainda Paulo diz o seguinte: e a vós outros
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, meus queridos, estabelecer a paz entre nós diante dos conflitos é algo que honra diretamente o Senhor Jesus e o fato de que Ele desceu do céu e subiu na cruz para que houvesse paz entre nós. Eu sei que no seu coração, na sua mente, há questões do tipo assim: mas pastor, você não sabe o que tal pessoa fez para mim. Foi muito grave, foi terrível, eu jamais imaginei. Eu quero que olhe para o que nós, como pecadores, causamos a Cristo. E o que Cristo fez conosco, perdoando todos os nossos delitos, sem exceção de nenhum deles, meus irmãos. O que fez com que ele tivesse que tomar sobre os seus ombros a ira de Deus. O peso da ira de Deus pesava sobre os ombros de Cristo na cruz do Calvário. Por conta dos nossos pecados, pelo prejuízo que nós causamos a Ele, pelo fato de ter Ele desejado profundamente, desde a eternidade, remover contra nós tudo o que nos era prejudicial, levando toda a culpa e toda a dor, para que nós recebêssemos da sua graça, perdão e amor, e enfim fôssemos reconciliados com o Pai. Uma das maneiras de nós honrarmos o caráter do Senhor Jesus é estabelecermos a paz, meus irmãos, quando há conflito, especialmente no ambiente da comunidade da fé. E em Cristo Jesus, nós aprendemos que essa paz deve ser estabelecida por atitudes prontas, por atitudes verdadeiras, por atitudes práticas, de ir até aquele com quem se estabeleceu um conflito e resolver a questão em Cristo Jesus, levando em consideração a paz, amando os nossos irmãos mesmo em momentos difíceis. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez conosco, meus irmãos. Se dependesse de nós irmos até Deus para que essa paz se estabelecesse, o que aconteceria? Nada, né? Nosso coração jamais iria até o Senhor se Ele não viesse até nós e não nos transformasse, porque foi Ele que nos amou primeiro e por isso nós os amamos. Portanto, nos momentos de conflito, lembre disso. O Senhor Jesus desceu dos céus, subiu na cruz para que se estabelecesse a paz. E é por isso que você deve ouvir com profunda seriedade essa ordem do Senhor para a sua vida e para a minha também. Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração, para que você estabeleça a conciliação, a reconciliação, porque nós fomos unidos num só corpo. Isso honra o nosso Redentor, que disse a nós com tamanha clareza: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus os abençoe, meus queridos. Senhor, nós colocamos, ó Pai, nossa vida diante de Ti, diante da Tua palavra e diante dos chamados do Senhor, tão sérios à nossa vida e que nos ajudam a identificar a autenticidade do nosso coração em relação ao Senhor, como filhos de Deus. Abençoa-nos, ó Pai,
porque de fato é impossível não haver conflitos. Mas mediante essa obra poderosa de Cristo Jesus, também deve ser considerado por nós impossível que eles permaneçam, porque o Senhor nos ordenou tão claramente a abandonarmos o nosso orgulho, a abandonarmos sentimentos ruins, a abandonarmos, Senhor, predisposições arrogantes, a abandonarmos, ó Pai, um coração altivo, prepotente, para então honrarmos a Cristo no estabelecimento da paz. Abençoa-nos, ó Pai, porque uma igreja não pode estar dividida, porque irmãos em Cristo não podem estar divididos, porque pessoas não podem permanecer em conflito, uma vez que foram perdoadas de todos os seus pecados por Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, com uma disposição de coração pronta a Te honrar e obedecer, uma vez que recebemos a paz do Senhor, que ela seja estabelecida entre nós, em resposta e em honra ao que o Senhor fez por cada um de nós em Cristo Jesus. Assim oramos, ó Pai, também clamando pela nossa escola dominical, para que o nosso coração permaneça diante da palavra e diante das instruções eternas, poderosas, transformadoras do Senhor para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Meus queridos,